Você sofre porque ninguém te leva a sério. Você é infantilizada na hora de se comunicar. Às vezes você quer comunicar alguma coisa, mas você não consegue expressar exatamente aquilo que tá dentro de você. Isso acontece porque você não tá tendo uma comunicação assertiva e também não está conseguindo ter o respeito das pessoas na hora da sua fala. E é isso que eu vou te ensinar hoje. A sua comunicação pode te levar para níveis incríveis, mas também pode te colocar em níveis muito medíocres, e isso só depende de você. Vocês sempre elogiam muito a minha comunicação, a maneira como eu me comunico, a minha oratória, mas acreditem em mim, nem sempre foi assim. Eu vou deixar passando aqui um vídeo de 2021 da minha fala. Gente, eu tô aqui pra compartilhar uma indignação minha. Tipo assim, hoje eu tava fazendo nada pra fazer, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou ver meus arquivados aqui do Instagram, tipo, arquivados dos stories, né, que tá de ver. Tá, peguei, tá, fui, olhei, eu comecei a postar. Que degradante, não era? E eu consegui mudar totalmente a minha comunicação. Mas antes de eu te dar todos os segredos que eu aprendi pra melhorar totalmente a minha comunicação, eu preciso me apresentar. Oi, eu me chamo Dandara Maia, sou mentora e professora de mulheres que querem alcançar a sua melhor versão. Aqui no meu canal no YouTube eu falo sobre autoestima, feminilidade, sobre como ser uma mulher virtuosa e como viver com um propósito. Se você quiser aprender mais sobre esses assuntos, não se esquece de se inscrever no meu canal e já curte esse vídeo. Por trás de toda boa comunicação existe um bom autoconhecimento sobre si. Você pode ter a melhor oratória do mundo. Se você não confiar em si, você não vai conseguir apresentar uma boa palestra. Se você não sabe quem você é, como você vai aprender a impor limites na sua comunicação? Se você é tímida, como que você vai praticar a comunicação? Lembrando, existe uma diferença entre você ser uma pessoa tímida e entre você ser uma pessoa reservada. São coisas totalmente diferentes. Antes de eu te dar as dicas práticas, você precisa entender duas coisas, porque essas duas coisas vão aumentar um pouco mais o seu nível de conhecimento sobre si. Primeiro, aprenda e se acostume a impor os seus limites. O que é impor limites? Quando uma pessoa impõe um limite, ela deixa claro através das suas atitudes, dos seus hábitos e suas ações até que ponto outra pessoa pode ir até você. E eu sei que não é fácil impor limites quando você sempre foi uma pessoa que aceitou tudo. As pessoas à sua volta já estão acostumadas a passar dos limites, a dar pitaco na sua vida. Então sim, vai ser um pouco mais difícil. Mas o impor limites não é de uma vez, é algo totalmente treinável. E você vai perceber que quando você começar a impor os seus limites, as pessoas à sua volta vão começar a ficar mais assustadas. Eu sempre dei pitaco na vida amorosa da fulana, agora ela me deu um limite. Como assim? Não tem alguma coisa de errado aí. E lembre-se, impor limite não é sobre ser grossa, impor as suas ideias sobre os outros ou ser reativa. Na verdade, quando você age dessa forma, as pessoas te veem não como uma mulher a ser respeitada, e sim como uma mulher desesperada. E também a questão aqui não é ser fria e calculista, e sim apenas aprender a ter uma temperança, nem ir para um extremo de ser extremamente reativa e grossa, e nem ir para o outro extremo de ser uma pessoa fria e calculista. E sim apenas impor os seus limites de maneira leve e assertiva, tendo convicção do limite que você está impondo. Eu vou dar um exemplo muito prático sobre isso. Eu, Dandara, não quero fazer faculdade. Eu não fiz faculdade, não tenho pretensão alguma em fazer faculdade. Isso porque o trabalho que eu tenho hoje, eu não necessito de um diploma para realizá-lo. Diferente se eu quisesse ser dentista, eu preciso de um diploma para que mostre que eu sou capaz de, sei lá, extrair o dente de alguém, fazer uma limpeza, enfim, coisas que dentistas fazem. Mas para o que eu faço, eu não necessito de um diploma. Isso não quer dizer que eu não estude muito. A grande maioria do meu dia é dedicado a estudos. E eu sou questionada muito sobre isso, principalmente quando eu terminei o meu ensino médio. E aí, Dandara, você vai prestar vestibular para o quê? Nada. E eu me lembro que eu ficava um pouco envergonhada, principalmente em eventos. Tá, já acabou o ensino médio, mas tem aniversário da fulana. E tá todo mundo naquele início de faculdade. Ah, eu comecei a faculdade de medicina, eu comecei a faculdade de direito. E tá todo mundo falando da faculdade e eu tava tipo, não vou fazer faculdade. Não prestei pra nenhum vestibular, porque eu não quero fazer faculdade. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu não tinha motivo o suficiente dentro de mim. Eu, Dandara, não sabia exatamente o porquê que eu tinha escolhido aquilo. Quando eu adquiri essa clareza, quando eu aprendi a impor meus limites e falar, poxa, não, eu não quero fazer faculdade. E eu não sou menos inteligente que você porque eu não quero fazer faculdade. Eu não sou menos digna porque eu não quero fazer faculdade. Eu não sou menos mulher porque eu não quero fazer faculdade. Tá tudo bem. Não é uma faculdade que vai ditar se você vai ser uma pessoa de sucesso ou não. Tantos Ubers que eu já andei que são formados
em faculdade, sei lá, administração, engenharia, medicina, e não seguem com isso, porque não acharam emprego pra isso. E se as pessoas não lidarem bem com isso, isso não é problema meu. As consequências das escolhas que eu tomo para a minha vida são minhas. As consequências são minhas. O peso das minhas escolhas são meus. Se aquela pessoa quiser tomar o peso das minhas escolhas pra ela, isso é problema dela. É ela quem vai estar lidando com mais um problema, que nem é dela, na vida dela. E por que a gente tem medo de impor os nossos limites? Porque a gente tem medo de ser contrariado. A gente tem medo de ser ridicularizado. Quando você tira esse medo de si, essas coisas param. Eu tinha muito medo quando alguém me perguntava, com que você trabalha? Eu sou influenciadora. Eu trabalho com TikTok, com YouTube, com Instagram. É esse o meu trabalho. Você fez faculdade? Não. Vai fazer faculdade? Não vou também. Eu vou dar aqui pra vocês algumas frases prontas que você pode se posicionar, principalmente na escola, faculdade, trabalho, com parentes chatos. Fulano, eu achei essa brincadeira que você fez muito chata. Peço, por favor, que você não faça novamente. Fulano, não me lembro de ter te dado intimidade pra você falar dessa forma das minhas decisões. Gostaria que você não se intrometesse mais. Esse é um assunto pessoal meu. Eu não gosto de sair falando em público, sabe? Olha, eu não me senti bem com isso que você falou, com isso que você fez. Eu gostaria que você não fizesse novamente. E quando eu falo desse posicionamento, não é que você vai falar assim, nossa, fulano, eu achei essa brincadeira que você fez super chata. Não, é realmente ser assertivo e falar, olha, eu não gostei dessa brincadeira que você fez. Então a questão aqui é ser serena. E tem aquilo, né? Não, mas foi só uma brincadeira. Você tá levando as coisas sério demais, foi só uma piadinha. E aí você responde assim, então eu peço que essa brincadeira não se repita, porque eu realmente não gostei dela. Continua dando limite. E se você puder, corte essa pessoa da sua vida. É realmente, né? Se for um pai, uma mãe, um parente que está sempre dentro da sua casa, você vai ter que aprender a conviver com isso. Mas eu já tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre críticas, que é no meu vídeo de como ser uma pessoa mais leve, como levar situações difíceis de uma maneira mais leve. E eu falo que as críticas têm muito mais a ver com o outro do que sobre você. Eu vou deixar o link dela aqui. Você sabe qual que é a chave pra matar o ego de alguém? A indiferença. Quando alguém te provoca, faz uma brincadeira de mau gosto, faz uma piada de mau gosto, essa pessoa sabe que ela tá te provocando, ela tem total consciência do que ela faz, ela não é inocente daquilo. Quando alguém te provoca, ela quer que você se sinta provocado. E ela sente prazer. Parece que ela tá te dando uma isca e você tá comendo aquela isca. Fisguei ela. Quando você demonstra que você não fisgou a isca dela, e o que é não fisgar? Não choramingar, não se vitimizar, não entrar na defensiva, não ser agressiva. Quando ela vê que você não mordeu a isca dela e foi serena e foi assertiva, se posicionando, isso fere o ego dela. A pessoa pode até por um tempo continuar insistindo pra ver até onde você vai. Mas quanto mais você insiste, dando limite, sendo serena, sendo plena, dando limite, tem uma hora que ela vai cansar. Eu vou procurar outra pessoa fraca emocionalmente que não sabe se posicionar pra essa pessoa fisgar a minha isca. Segundo ponto. Geralmente só falam de você se você der espaço pra que essa pessoa fale. Você pode olhar todos os comentários do meu YouTube. Nenhum vai estar falando sobre o meu relacionamento com o meu namorado. Porque as únicas informações que vocês sabem é que eu sou uma mulher comprometida e que o nome do meu namorado é Felipe. São as únicas coisas que você, no YouTube, se não me segue no Instagram, sabe. Inclusive, se você não me segue, você tá perdendo muito conteúdo incrível. Porque lá eu falo sobre o que eu falo aqui, só que de uma forma muito mais intensificada e todos os dias. Então a chance de você aprender mais rápido, é muito maior. Vou deixar o meu arroba aqui. Exemplo, talvez muitas de vocês não saibam, mas eu vivo a castidade. O que é viver a castidade, Dandara? É se guardar com o seu parceiro para o casamento. Meu Deus, Dandara não sabia. No meu Instagram eu falo que eu vivo a castidade, porque no meu relacionamento eu falo um pouco mais sobre a minha fé. Aqui no YouTube nem tanto, porque aqui são assuntos mais pontuais. Algum de vocês contesta a minha fé? Eu sou uma mulher cristã católica. Vocês ficam falando mal da minha fé nos comentários? Não, porque eu não falo da minha fé. Ponto final. Então você vê que eu não dou liberdade. Agora, se eu ficasse toda hora falando da minha fé, vocês iriam me fazer perguntas. Tanto perguntas legais do tipo, nossa, Dandara, como foi essa conversão? Como que você escolheu que catolicismo era a sua fé? Como perguntas idiotas, de tipo, nossa, católicos são idólatras, vocês idolatram Maria. Mas eu não dou essa liberdade. Isso é um exemplo da minha vida, mas isso serve pra sua vida. As pessoas, elas só se intrometem na sua área financeira, na sua área familiar, na sua área com seus amigos, na sua área amorosa, porque você fala delas. Não quer que alguém se intrometa no teu relacionamento amoroso? Não fale dele. Dandara, não é minha mãe, ela se intromete muito no meu relacionamento, ela quer dar pitaco. Você fala do teu relacionamento pra tua mãe? A questão é, o que eu falei pra vocês, de impor os limites. A minha sogra se intromete muito no meu relacionamento com meu namorado. Aí todo problema que tem, seu namorado conta pra ela. Como que
que sua sogra não vai dar pitaco, minha filha? Me conta. Não tem como. Se eu decidir entrar em um relacionamento amoroso com alguém, eu tenho que ter, no mínimo, um pouco de inteligência emocional e discernimento pra lidar com situações que um namoro vai me pedir. Senão, não teria sentido eu entrar num relacionamento, sendo que eu dependo de opinião de outra pessoa pra eu tomar uma decisão. Então é isso, as pessoas se intrometem na sua vida porque você dá espaço. Pronto, agora você tá preparado pro que eu separei pra você. Esses 8 segredos foram o que me salvaram de uma comunicação extremamente escassa, com muito ruído e que transmitia muita infantilidade. E o primeiro de tudo é: suas amizades influenciam sim na sua comunicação. Eu tenho certeza que o mesmo jeito que você fala com um amigo seu super próximo, você não fala com seu chefe, porque você tem consciência das coisas. Você não vai ficar falando gíria, palavrão, falando rápido com o seu chefe, porque você sabe o nível de hierarquia que ele tem na sociedade e porque você é funcionário dele. E isso é porque as pessoas que estão na sua volta influenciam na sua comunicação. Primeira vez que você vai conhecer a sua sogra, você não vai xingar. Você não vai mesmo. Mas se você, nesse mesmo dia que você conheceu a sua sogra, 3 horas depois, você sair com as suas 3 melhores amigas, que o que elas mais fazem é xingar e falar mal dos outros, você vai fazer isso. Porque baseado no lugar em que você se encontra, você mesma sabe como que você deve se portar. Isso é natural de todo ser humano. É claro, sempre existem umas pessoas sem noção e eu espero que você não seja essa pessoa sem noção. Mas se você é essa pessoa sem noção, relaxa que nesse vídeo eu vou te ajudar a sair disso. Se os seus amigos tendem a usar gírias, falar palavrões, você vai tender a mesma coisa. E aí eu te pergunto, você quer isso pra você? Porque isso influencia muito na sua comunicação. Às vezes, você quer melhorar tudo. Você tem tudo pra melhorar. Tem os meus vídeos aqui totalmente gratuitos. Você tem o meu YouTube, você tem o meu Instagram, o meu TikTok. Eu dou dicas pra todas as áreas da sua vida. Às vezes você tem capacidade, às vezes você tem um privilégio de fazer uma academia, de estudar numa boa escola, de estudar outros cursos. Você consegue, mas o que te prende é o quê? A sua ambiência. O que te prende são os seus amigos. Então reflita, às vezes você não cresce na sua comunicação, no seu estilo pessoal, na imagem que você quer passar pros outros, no respeito que os outros têm por você por conta das amizades que você anda. Eu vou te fazer uma pergunta bem básica. Vamos supor que você é uma mulher solteira e você conhecesse um grupo de 4 amigos e você já conhece 3 desses meninos e eles são desrespeitosos, eles traem as esposas, eles não dão atenção pros filhos, são assim, uns canalhas. Só que esse 4º menino é um menino novo ali no grupo que você nunca viu. E ele começa a andar junto com esses homens que traem, que fazem coisa errada, que não dão atenção pros filhos. Você vai pensar que esse homem é um príncipe encantado? Não. Você vai pensar que esse homem é igual aos amigos dele. Porque se 3 são ruins, ele vai ser o bom. Então, sim, as suas amizades influenciam você e também influenciam a maneira como os outros pensam de você. Segundo, leia livros. Eu me lembro que quando meu irmão me falava que eu precisava ler livros para que o meu vocabulário crescesse, para que eu me comunicasse melhor, eu falava, um livro? O que um livro vai transformar em mim? Ele tava muito certo. Desde que eu comecei a ler livros com frequência, eu perdi muito dos meus vícios de linguagem e o meu repertório mudou muito. Então eu tenho mais palavras, eu conheço mais palavras. Logo, o meu repertório sobre várias palavras para se referir a um assunto ou a um objeto, a uma coisa, mudou muito. E eu vou ensinar pra vocês a técnica, porque não é só ler livros. Você precisa de uma técnica para ler livros e eu vou te ensinar agora. Não é pra você ler ou assim, né, na cabeça, ou então, assim, as virtudes, cada ato bom se torna baixinho, assim, só mexer na boca. Não, existem 3 técnicas pra você fazer uma boa leitura e ampliar o seu vocabulário e melhorar a sua dicção também. A sua dicção melhora, a maneira como você fala, o seu dialeto melhora com isso. Primeiro, leia em voz alta. Segundo, comece a ler livros que tenham uma linguagem mais fácil. Comece lendo livros que você goste. Poxa, eu gosto muito de ficção. Perfeito. Compra um livro de ficção. Leonardo, eu gosto muito de livros sobre autoestima. Compra um livro de autoestima. Compra o livro que você quiser. A questão não é o tipo do livro, e sim como você vai ler esse livro. E por último, e um dos mais importantes, leia articulando a sua boca. Então, por exemplo, sem as virtudes, cada ato bom se torna custoso e difícil. Mas como que a gente faz articulando? Vai ser assim. Sem, tá vendo? Sem as virtudes, cada ato bom se torna custoso e difícil. Você vai ler cada palavrinha. Difícil. Difícil. Isso, inclusive, é um problema que eu preciso melhorar. Não tem quando você fala muito rápido, você se embola nas suas palavras.
tá com algo dentro de você, mas você não consegue transmitir exatamente o que tá na sua cabeça, é por conta disso. É porque você tá acostumado a engolir palavras. Você não termina as palavras. Você fica pensando no que você precisa falar e fala, e você se embola toda. Então, isso daqui, esse treino vai ser maravilhoso também pra você que quer aprender a falar mais devagar. Isso daqui te ajuda muito na dicção, no teu dialeto, pra você aumentar o seu repertório de palavras. Gente, sério, é maravilhoso. Sinceramente, confia em mim, é muito bom. Terceiro, não use inho na sua fala. Um pouquinho, bonitinha, perfeitinha, esse produtinho, essa garrafinha, esse travesseirinho, esse brinquinho. Por quê? Isso infantiliza muito a sua fala. Você pode usar. Nossa, gente, ontem eu vi um casal tão bonitinho no shopping. Não tem problema, mas você ter isso como um vício de linguagem, algo que você fala como se fosse uma vírgula, isso infantiliza demais a tua imagem. Então, não use. Quarto ponto, seja assertivo na tua fala. Pare de dar 1 trilhão de rodeio. Então, aquela pessoa que ela fala 3 histórias só pra falar uma frase, eu sei que nós sanguíneos temos a tendência a ser prolixos, porque a gente gosta de falar. É claro, isso eu tô dizendo formalmente, quando você vai apresentar um trabalho. Você não precisa dar um e dar a volta. Quando você estiver com seus amigos, não, você pode contar várias histórias, fique tranquila. Mas quando você estiver no seu trabalho, fazendo uma apresentação na escola, na faculdade, seja muito assertivo. Ou também quando você quer comunicar alguma coisa, quando você tá conhecendo alguém, os seus sogros, quando você tá em um primeiro encontro, uma reunião, tudo isso importa. Quinto ponto, e esse daqui me doeu pra aprender, viu? Me doeu. É custoso, mas é mágico. Que é, você não é obrigado a falar toda hora, minha querida. Quem te ensinou isso? Me avisa quem te ensinou, porque eu vou, nessa pessoa. Porque me ensinaram isso também, mas você não precisa dar sua opinião, dar pitaco toda hora. Ou então, querer provar meu ponto. Sabe, querer que os outros entendessem totalmente o que eu tava falando. Querer me explicar demasiadamente. Eu pensava que não. Quando alguém discorda de um ponto meu, eu vou ter que explicar toda a minha vida do porquê que eu penso dessa forma. Alguém falou algo interessante, não, eu tenho um ponto super legal pra falar desde que eu... Você não precisa. Eu me lembro de um dia, e esse dia foi recente, sei lá, 1 mês atrás. Tava com várias amigas da minha mãe no carro. E elas começaram a falar de um assunto que eu tenho muito domínio. E elas começaram a falar contra esse assunto, não concordando e ridicularizando um pouco um assunto que eu poderia explicar e, inclusive, fazer todas elas pensarem de maneira diferente sobre aquele assunto, trazer uma nova visão sobre aquele assunto. Mas eu não fui convidada para conversa. Ninguém pediu a minha opinião sobre aquele assunto. Então eu não falei. Poxa, Dandara, mas aí você perde de ajudar outra pessoa. Se alguém não pediu algo para mim, ela não quer aquilo. Se alguém não pediu a minha ajuda, ela não quer ser ajudada. Se alguém não pediu a minha opinião, ela não quer a minha opinião. Se a minha opinião fosse importante pra essa pessoa, ela teria pedido. Não me convidaram. Então eu guardei pra mim. E isso te salva. Nossa, isso te salva de tanto desconforto, de grosseria, de imprudência na hora de falar, porque às vezes a gente quer mostrar o nosso ponto e provar esse ponto a todo custo. Te salva de muitos desentendimentos e discussões também. Próximo ponto, gírias e palavrões. Como diz minha queridíssima mãe, vocês já estão carecas de saber que gírias e palavrões empobrecem totalmente a tua comunicação. E quando eu falo comunicação, não é só o teu falar, mas a maneira como as pessoas te veem. Imagina que eu falasse, puta, mano, nossa senhora, nossa, vocês estão tirando comigo. Sério que vocês não sabem como se comunicar? Véi, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Você me levaria a sério? Porque o dialeto de gírias e palavrões é um dialeto que remete o quê? Adolescentes. Porque são adolescentes. A grande maioria das pessoas que falam gírias e muitos palavrões são adolescentes. Logo, a pessoa te associa, mesmo que inconscientemente, a um adolescente. E um adolescente, gente, é respeitado no meio dos adultos? Aí complica, né, minha querida? Tá bom, Dandara, agora me fala, como que eu me livro dos palavrões? Vou te dar 4 segredos práticos que eu usei para que eu não falasse mais palavrões e gírias. Primeiro, peça para que alguém muito próximo, um melhor amigo, a sua mãe, o seu pai, sei lá, a cozinheira da sua casa, que toda vez que ela ouvir você falar um palavrão ou um xingamento para que ela te corrija. Ó, Júlia, não fala esse tipo de coisa. Dandara, presta atenção nesse palavrão que você tá falando. Porque o que isso vai te causar? Uma percepção da sua comunicação. Pessoas que falam gírias e muitos palavrões, elas não têm consciência. É como se aquilo fizesse parte da comunicação. Quando tem uma pessoa ali, ó, você tá usando, ó, presta atenção, ó, você tá usando esse tipo de comunicação, não é pra você usar, não usa gíria, não usa palavrão, não fala essa palavra. Você lembra? Segundo, não digite palavrões. Quando você for conversar com alguém no WhatsApp, enfim, não digite nenhum palavrão. Se você tiver lá querendo se expressar de uma forma e tem lá palavrão, digitou um palavrão, apaga. Mas, Dandara, eu tô gravando um áudio, já tá em 1 minuto, percebi que eu falei um palavrão. Corta e fala de novo. Cancela o áudio
e grava novamente, até que saia sem nenhuma gíria. Isso foi uma técnica que eu usei muito com as minhas amigas. Às vezes eu tava num áudio de 3 minutos e eu falava uma gíria, eu falava um palavrão. Pois eu cortava o áudio e fazia todo ele de novo. Isso me ajudou muito a parar de falar gírias e palavrões. Terceiro ponto, quando você falar, peça desculpas, principalmente pessoalmente. Sempre que você xingar, você fala, ai gente, desculpa, falei um palavrão. Me expressei de forma errada, falei um palavrão, me desculpa. Ou uma gíria, eita gente, eu tô tentando parar de falar gíria, me desculpa. Não é vergonhoso as pessoas saberem que você não quer mais falar gíria, tá tudo bem. Se alguém te ridiculariza por você querer crescer a sua comunicação, você não deveria ser amiga dessa pessoa, simples assim. E, por último, cuidado com as suas amizades. Foi um dos primeiros tópicos que eu falei pra vocês. E com os conteúdos que você consome. Não siga quem você não seria. Não siga no Instagram, no YouTube, no TikTok, não acompanhe quem você não seria, quem você não admira. Consuma conteúdos de, poxa, eu seria essa pessoa, eu teria esse hábito dessa pessoa, eu admiro essa pessoa. Essa pessoa não se encaixa nisso, deixe de seguir, porque isso influencia sim na maneira como você se comunica e como você se porta. Sétimo, seu estilo importa. Vamos supor que existem duas mulheres que estão vendendo um curso sobre feminilidade, como se uma mulher mais prudente, uma mulher mais feminina, uma mulher mais sábia. E dessas duas mulheres, uma se veste assim, dessa forma aqui, e outra se veste assim. De qual dessas duas mulheres você compraria o curso de feminilidade? Dessa ou dessa? Dessa. Porque a imagem importa. E não tô dizendo que esse estilo é errado, não. Mas sim que o seu estilo comunica algo. E aí eu te pergunto, você está comunicando o que você quer comunicar com o estilo que você tá tendo hoje em dia? Porque não importa. A comunicação mais maravilhosa que você tenha, se o teu estilo não está condizente com a imagem que você quer passar, minha filha, eu sinto muito mesmo, você vai continuar sendo desrespeitada e descredibilizada em qualquer área, profissional, intelectual e por aí vai. E eu vou mostrar pra vocês, gente, o antes e depois do meu estilo. Olhem isso daqui. Antes, o meu estilo antes. Isso, sei lá, há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, e olhem o meu estilo hoje em dia. Totalmente diferente. Eu só consegui isso através da minha consultora, que é a consultora Pamela Barizon, vou deixar o arroba dela aqui na frente. E foi com ela que eu aprendi, assim, tudo sobre mim. Quais roupas são melhores pra mim, quais roupas são melhores pro meu tipo de corpo, o que eu quero mostrar mais do meu corpo, o que eu quero esconder mais do meu corpo, qual imagem que eu quero passar para outras pessoas, qual estilo que eu me identifico pra imagem que eu quero passar pros outros, como amadurecer a minha imagem, qual que é o meu formato de rosto, o meu formato de corpo, tudo isso e muito mais. E eu tenho um cupom com ela, tá bom? Ela é minha consultora pessoal, eu realmente recomendo, assim, de coração. Muitas, assim, de verdade, muitas seguidoras minhas já fizeram consultoria com ela e amaram, porque ela é muito boa no que faz. E eu não tenho um cupom específico, é só falar, olha, eu vim pela Dandara, num vídeo dela no YouTube. Eu vou deixar o link aqui de como você pode se comunicar com ela aqui embaixo. E tem desconto, gente, de 30% até 50%. Sem noção disso, metade no valor é incrível. E por último, palavras difíceis não são sinônimo de uma boa comunicação. Na verdade, se você quiser ter um dialeto super difícil, isso vai fazer com que o seu processo de evolução na sua comunicação demore mais ainda. Você vê um bebê que tá começando a falar paralelepípedo, o bebê fala mãe, pai, o nome do cachorro, o nome do irmão. O bebê não começa com paralelepípedo, otorrinolaringologista. Você vê que não tem sentido. Então, para que você cresça na sua comunicação, você precisa começar por palavras fáceis. Porém, não se prenda a isso sempre. Quando você estiver desenvolvendo uma maturidade maior na sua comunicação, procure meios de ampliar mais o seu vocabulário. Compre livros com um dialeto, assim, uma comunicação um pouco mais difícil para você ir treinando. Como eu sou católica, eu leio muitos livros católicos, inclusive isso daqui é um livro católico. E, gente, para quem é católico sabe que a comunicação dos livros católicos não são fáceis. Então, muito da minha comunicação, assim, um pouco mais robusta, assim, mais difícil, veio dos livros católicos, porque eu leio muito livro católico. Esse daqui mesmo eu leio todos os dias. Mas deixe pra fazer isso depois que você adquirir uma boa comunicação. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido a se portar de maneira melhor através desse vídeo. E não se esqueça, vão ter momentos que você vai falhar. E tá tudo bem, falhar faz parte. O importante é não desistir. E ir aos poucos, porque como diz a Luana Carolina, que é uma das mulheres que eu mais admiro na internet, bom você se torna. É isso, um beijo. E até o próximo vídeo. E não sai desse vídeo sem curtir. Curte esse vídeo porque tem outras mulheres que também querem aprender a ter uma comunicação mais assertiva. Beijo!